Começando mais um podcast aqui, parceria com Solar Z Podcast e Solar TV. Hoje, segundo dia de Summit, incrível, muita gente legal, muita palestra de alto nível aqui. E nossos amigos convidados aqui, eu tenho a GB Seguros, eu tenho a Stauble e eu tenho aqui o Haroldo da Solutions Energia. Haroldo, vou começar com você então, que você está aqui do meu lado e eu quero que você fale um pouquinho pra gente do seu modelo de negócio, como que você enxerga aí as possibilidades e as novas tendências para esse ano aqui. Bacana. Bom, primeiramente aí, é um prazer estar aqui com vocês. Um nicho que eu verifiquei assim que deu muito resultado e que eu acho que até nós como investidores, né, pessoas físicas aí, hoje o objetivo de qualquer negócio é a gente lá no final, na última linha, sobrar dinheiro. Sim. Então isso pode ser através do nosso trabalho, pode ser através do recurso proveniente do trabalho que eu aplico em algo e que me gera essa renda. Então a gente achou uma viabilidade muito grande em construir usinas com a finalidade não só do cliente final produzir a sua própria energia, mas principalmente para quem não tem condição de produzir, né, de construir a sua usina, mas tem hoje pessoas com recursos e que querem investir e construir a usina para que um inquilino, ou seja, para que o usuário final compre essa energia através de um modelo de locação. E diferente de um imóvel, né, que você faz exatamente isso, você também gera um benefício para esse inquilino. Não, e eu ia já te falar, é muito similar a um imóvel. Na verdade, uma usina é um imóvel, né? Sim. Só que, diferente de um imóvel convencional, uma construção que gera 0,3% de renda por mês, uma usina pode chegar até 3% por mês. Sim. É quase 10 vezes mais rentável. Só tem um detalhe, né? Para ela produzir energia, tem todos os passos anteriores, que é você fazer o processo de construção da usina, não só construir a usina, mas fazer a homologação correta, para que você possa compartilhar ela, né, não só a da geração da unidade consumidora, para o seu inquilino, né, para monitorar para que a energia seja acreditada na mesma proporção que ela foi gerada, e mais do que tudo, depois eu queria passar a bola aí para o Gustavo, que é exatamente assim, quem compra hoje um investimento desse, quem faz um investimento hoje na ordem de $500 mil, $1 milhão, ele quer principalmente segurança. Como qualquer um de nós. Não adianta nada eu investir, ganhar 1-2 meses e daí por um sinistro, alguma coisa assim... A usina para. A usina para. Tá, então vamos lá. Eu vejo fases aqui nesse processo que a gente vai bater esse papo aqui hoje. Primeiro, a escolha correta de tecnologia e como instalar essa tecnologia corretamente. Sim. Porque não adianta você ter acesso à melhor tecnologia e ter uma mão de obra que vai colocar em risco a operação daquela usina. Sim. Então, a engenharia é fundamental nesse processo aqui. Segundo, atingir os pontos necessários para que essa usina ela seja classificada como uma usina qualificada, segura. Sim. E aí, quando eu buscar uma empresa como a GB, eu sei que eu estou fazendo um seguro, que a gente fala assim, que seguro a gente faz para não usar, né? E esse é o melhor coisas, seguro e plano de saúde é algo que você não tem como viver sem. E exatamente isso, um seguro de usina. Então eu vou passar a bola aqui pro meu amigo e vamos falar sobre isso. É isso, tem que ter uma engenharia correta, tem que ter um processo correto na construção, na escolha desses equipamentos, porque a usina ela vai estar lá, mas o benefício é para você ficar tranquilo. Exatamente, Ricardo. O ponto de vista que o Haroldo coloca sobre rentabilidade da operação, aqui na mesa a gente tem 3 visões que geram uma sinergia muito forte, porque o que acontece? Você tem lá o Haroldo, que é um profissional que investe em qualificação, executa com maestria o trabalho, ele tem a necessidade de utilizar produtos que condiz com a execução, que a gente sempre fala sobre a importância de você utilizar um conector original, que é o MC4 da Stauble, que traz realmente um quesito de segurança. E quando eu falo sobre sinergia, se o integrador usa materiais que não são de qualidade, eles refletem aqui comigo que é o seguro. Por exemplo, a gente tem feito um estudo em relação a princípios de incêndio que são decorrentes de má conexão. Cara, é assustador o quanto que você vê e quanto que você percebe que a ineficiência durante o processo de instalação e o uso de equipamentos de má qualidade estão diretamente relacionados. E quando a gente fala sobre isso e o que reflete no perfil lá do investidor, que daí a gente vai falar sobre seguro, por exemplo, a modalidade que a gente oferta, pensando no perfil que é o investidor, eu tenho que proteger não só o ativo, que é a usina em si, mas manter a essência do negócio do meu cliente, que é o quê?
o lucro daquele evento, daquele negócio que é a alocação. Então a gente traz sempre essa modalidade de lucros cessantes porque a AGB traz soluções em seguros. Então eu tenho que pensar na nossa relação, né, Haroldo? Eu tenho que ser o cara pessimista que tudo vai dar errado e o Haroldo é o cara otimista que tudo vai dar certo. É assim que você constrói um seguro uma boa relação. Exatamente, um seguro de qualidade que vai realmente mitigar as exposições do Haroldo e de qualquer outro investidor aqui no mercado, né? Que legal. Aí, puxando o gancho aqui pro meu amigo William aqui. William, a gente já conversou disso e parece que assim, é um assunto muito comum, mas não é. Muita gente desconhece o risco que ele coloca no negócio dele. Então, por exemplo, assim, cara, eu posso colocar qualquer conector. O conector, ele tem uma certa certificação. Como que é isso? Se eu não tenho um conector de qualidade ou se for constatado que depois aquele conector foi o ponto de partida para um incêndio numa usina, será que o seguro vai cobrir? Como que você enxerga isso hoje com seus parceiros e como que tem sido a aceitação de falar de produto de qualidade? Boa tarde, pessoal. A gente fala, né, Ricardinho, exaustivamente sobre isso há anos, né? Sim. E é sempre bom manter o tópico, né? Basicamente, conector, existe uma normativa, né, hoje no Brasil, a NBR 16690, que tem um capítulo específico para conector, dizendo que ele tem que ser do mesmo tipo, do mesmo fabricante, né? Então o módulo tem que ser compatível com o conector do cabeamento. Sim. Só que assim, quem segue isso exatamente hoje em dia, né? Então, pouca gente deixa de lado, né? Quando a Stable fala sobre conector, a gente fala sobre problemas em conexão e cabeamento. Então, a gente tem dados aí estatísticos aí de fora do país, nos Estados Unidos, por exemplo, que 74% de problemas com usinas são decorrentes de problemas em cabeamento solar, cabeamento e conector. E engraçado quando a gente traz para o CAPEX, né? A gente sempre fala bastante, né, Nego, sobre CAPEX. Conector, ele representa 0,03% do CAPEX, é muito baixo. Então é um risco. É você se colocar numa roubada por muito pouco, por né? muito pouco. Muito pouco. Então, assim, economia burra, né? O CAPEX é baixo, só que Exato. o perigo que ele pode trazer num downtime, né, numa parada de linha, um problema de risco de incêndio, que aí eu passo a bola para o Gustavo, de sinistro, é muito alto. Sim. Então, assim, o CAPEX do conector é baixo, assim como do seguro também, o Gustavo vai falar um pouco mais sobre isso. Então, assim, não compensa arriscar. Ele está presente em todas as instalações, desde o módulo até o inversor. Tanto o conector quanto o cabeamento fotovoltaico é necessário. É o número mais alto que a gente tem sobre risco potencial das usinas, mas pouca gente fala sobre isso assim de forma corrente. Quando você começou nesse mercado, Sim. você se ligava no conector? Então, na verdade, a gente sempre usou Stable, até porque hoje a gente constrói Ferrari. E eu até falo por quê. A conta é exatamente essa. Quanto que o seguro representa no custo da construção e da manutenção, da operação da usina? É muito pouco. Quanto que custa o conector? Né? É a mesma coisa eu investir numa Ferrari, todo mundo ficava preocupado assim, né? Vou pôr módulo Canadian, Ginko, Trina, né? Tudo de alta potência, alta eficiência, inversor top de linha. Mas o conector, eu coloco aquele que é o mais baratinho, compra ali no Mercado Livre. Nem né? sabe a marca. Aí toda a energia vai passar por ele. Sim. Quer dizer, o que adiantou eu vou comprar uma Ferrari, mas eu vou pôr um pneu de bicicleta? Sim. Não adianta nada, o carro vai capotar. Né? Eu tenho muito cavalo em cima de uma ferradura que não está bem dimensionada. Excelente comparação, gente. Adorei. Adorei. Fura o pneu do seu carro e pega aquele step que você fala assim, rode a 80 por hora. É uma fera... Aí você vai entender o que é colocar um pneu de bicicleta numa Ferrari. E o payback hoje, ele é tão rápido, né? A gente fala assim, os investimentos, pelo menos das usinas que a gente constrói, é a partir de 2%. Sim. 2% líquido na última conta lá embaixo, na última linha, 2%. Que a aplicação hoje te dá 2% líquido, ainda mais com, né, nesse cenário hoje de queda de Selic e dos riscos hoje que tem em algum tipo de mercado de boi, de soja, né? Eu sempre comparo até, a gente fala muito de dor. Você fala, hoje eu vou aplicar meu dinheiro em construção de residência, aquela margem baixa, qual é o risco do inquilino não sair do imóvel, você tem um problema de destruir o imóvel. Na usina, não. Ela está sobre a sua propriedade, fechadinha, você que dá manutenção, a vida útil dela né? A gente não vai ver ela acabar. Sim. Mesma coisa que investe em boi. Você tem um risco ali de, a variação da arroba do boi. Você compra o garrote, ele tá com ali R$300 ao quilo. Chega no final lá, ele tá R$300 a arroba. Chega no final, tá 200. Como que você faz? Todo investimento que você fez. A energia elétrica nunca baixa. Ela sempre sobe. E a demanda também nunca baixa. Nunca baixa. Então é um negócio extremamente promissor, mas eu acho que essa sinergia que realmente uma usina feita sem seguro, todo o investimento de R$1 milhão pode ir ali
Por água abaixo. Por água, literalmente. Em segundos. Por água abaixo, por sol acima. Por né? raio abaixo. Por raio abaixo, por roubo, né? Que hoje em dia virou um produto nobre, né? E da mesma forma, hoje, ter equipamentos que não são compatíveis com o que você busca. Sim. Legal, bom saber e bom a gente sempre bater nessa tecla, sabe? É importante porque às vezes a gente fala... essa omissão pode ser por ignorância ou pode ser por desconhecimento e o cara fala, pô, mas eu não sabia, eu comprei o kit fotovoltaico aqui, veio, instalou, tá, mas então você tem que saber muito bem o que você está fazendo, né? Sim, e tem muita ignorância, por incrível que pareça. Nossa, a gente não acredita quando você vê, assim, infelizmente, muitas empresas integradoras fotovoltaicas começaram de um vendedor. Sim. Era um vendedor de uma empresa, né? Que às vezes ele recebeu um bom treinamento, ele conheceu, de repente ele viu ali uma oportunidade, ele sai da empresa, monta a empresa. Conhece o instalador, conhece, né, lá no site da Aldo, no site da outra empresa, e ele dali ele fala, não, eu vou querer agora ficar rico. E ele começa a fazer obras onde ele não tem conhecimento técnico, com todo respeito, né? Cada um para fazer o que faz tem que ter conhecimento. Então, assim, ele não tem conhecimento técnico, ele não sabe hoje, se tudo der certo, ótimo, mas se der errado, né? Eu tenho certeza, pelo menos das vezes que a gente precisou acionar um seguro, não é simplesmente assim, ô seguradora, teve um problema lá. Então tá, eu quero os testes, eu quero nota fiscal, eu quero ter o registro de quem instalou, né? Porque senão é a mesma coisa um carro. Você bater um carro, se tem uma criança dirigindo, o seguro não paga, né? Exatamente. Agora, essa é a minha dúvida, eu não sei se é a dúvida do mercado também, mas o seguro paga se for contestado ali o conector que não tem procedência, não tem marca e foi a fonte que originou o problema. Pessoal, assim, ó, como que as companhias estão se comportando hoje? Tá? Num passado recente, vou falar sobre 21, 22 e 23, a companhia fechava o olho e pagava tudo. Por incrível que pareça, ainda existia uma margem positiva dentro do mercado de seguros em relação àquilo que a gente emite de prêmio versus aquilo que se indenizava. 2023, cara, começou a ser um ano catastrófico para as seguradoras. Então, nós pagamos lá quase 7 milhões de indenizações em 2023. Não tinha histórico, né? Exato. E 2024 a tendência é ser ainda pior. A gente já pagou lá quase 5 milhões de indenização no primeiro trimestre. Estamos fechando? Nem começou o ano. Então, o que acontece? As companhias começaram a se atentar ao quê? Qual é a qualidade de quem está executando o serviço. Porque o que acontece? Se você usa produto de qualidade, que a gente já falou um pouco sobre isso anteriormente, a possibilidade de um sistema fotovoltaico ter um problema é quase que mínimo. O evento de sinistro, 90% que a gente tem visto é em decorrência de algum erro de instalação. Então, como que a companhia, dentro do seguro você tem duas situações, é frequência e severidade. Como que você elimina a severidade? Diminui a exposição e aumenta a franquia. A frequência é aumentar a franquia. O que a companhia começou a avaliar? A minha exposição. Como que eu reduzo isso? Sublimite de cobertura e eu vou começar a olhar se o cara que está fazendo a execução está seguindo no mínimo as normativas do mercado. Então a gente já viu situações onde sinistro de incêndio foi recusado porque o integrador não respeitou a normativa da utilização de eletroduto ou eletrocalha, que você tem que ter um percentual lá, se não for memória, acho que são 60% de área livre. O cara encheu toda a eletrocalha. A companhia falou assim, cara, você assumiu um risco. Vocês já ouviram aquele jargão, né? Eu pago seguro para cobrir qualquer coisa que eu faço. Não, tem essa de pagar para não usar e tem aquilo, mas eu pago seguro para isso. Eu vou deixar meu carro aberto. Exato. A gente fala sobre agravar o risco, né? Então, a partir do momento que você não segue normativa de utilização de eletrocalha, normativa de aterramento, isso é um dos pontos que a gente vem começando a falar um pouco mais com o integrador, porque, cara, você tem uma série de normativas que devem ser utilizadas dentro do nosso mercado, que se você não utilizar, cara, você está assumindo um risco e a companhia não vai mais pagar por isso. Sim. Então, pessoal, a gente chama muita atenção em relação a isso e é importante frisar essa questão da relação de confiança, né? Então, o teu cliente tem a confiança em contratar você como integrador para executar a obra, cara, retribua essa confiança sempre seguindo com as normativas, se preparando, se qualificando, levando realmente o seguro como um diferencial. E a AGB está aqui para auxiliar esse processo. Os melhores processos vão fazer você dormir tranquilo. Exatamente. Essa é a ideia. Então, se você está tranquilo no seu processo, você é engenheiro, você tem capacidade de pensar todas as sequências do teu detalhe do seu negócio, sim. Por que você vai fazer tranquilo? Você vai ficar tranquilo. Agora eu vou abrir um restaurante e eu não tenho noção nenhuma de cozinhar, não sei fazer um miojo.
Pô, Mas, cara, você vai ficar na mão de alguém. Mas isso não acontece? Fala a verdade. Acontece. Quantos negócios não são abertos porque a pessoa passou na frente ali de uma loja, sair num domingo de Eu vou sol, fazer isso também. fala, olha rapaz, aquela pessoa tá ficando rica, eu vou abrir também um negócio desse. Aí ele começa a abrir, não tem histórico, acha que aquilo ali vai acontecer o ano inteiro, não faz reserva, não faz seguro, né? Quer economizar ali no parafuso, no conector. E aí, quando dá uma zebra, não dá uma zebra em um painel. A usina, ela incendeia inteira. Sim. Né? Enquanto tiver uma luz pegando no painel, ele não cessa o fogo. E detalhe, a gente está falando de uma planta no solo, uma fazenda, que vai prejudicar a só a usina. planta, só a usina. E se eu estou falando numa residência? Ou numa empresa, num supermercado. Bota o fogo, coloca o telhado abaixo. Para quem nunca viu, um incêndio de arco elétrico é terrível. Cara. É terrível, não para. Ele cabe com tudo. Agora, qual é a regra hoje quando a gente fala assim, o integrador ele pode oferecer seguro? Existe uma questão muito interessante para a gente discutir aqui hoje. Ele pode entregar o seguro, ele pode cobrar mais por isso, não pode? Eu queria entender essa questão com você. Pessoal, no ponto de vista da GB, o que rege o relacionamento do cliente conosco? Confiança. Dentro disso, a gente busca trazer um modelo consultivo para o mercado, onde a gente realmente é o consultor de seguros do nosso cliente e eu preciso compartilhar de como funcionam as regras. Assim como no mercado solar, a gente tem as normativas de execução, enfim. Dentro do seguro, a gente também tem as normativas que são emitidas em conjunto pela SUSEP, que é o órgão que regulamenta a venda de seguros no Brasil, e o Ministério da Fazenda. Como eu disse inicialmente, a minha relação contigo, Haroldo, é pautada pela confiança. Sim. Como que você se sentiria se eu chegasse para ti, ou se chegasse na tua empresa talvez um acionamento por parte de um órgão federal dizendo que você está infringindo uma legislação emitida pelo Ministério da Fazenda e que você vai sofrer sanções judiciais e financeiras. Existe ainda nosso elo de confiança? Claro que não. É isso que acontece no mercado. Muito pelo contrário, você virou meu inimigo. Acabou a amizade. Pessoal, é um tema assim... Polêmico. Polêmico ao extremo, né? E o que me preocupa, quando a gente fala sobre confiança, é exatamente o cenário que eu mencionei agora como exemplo de realmente ser um consultor de negócios pro Haroldo, trazer uma solução, explicar como que o mercado funciona. E a gente tem visto, e eu acredito que quem vai ver o nosso podcast também já ouviu aquele jargão, cobre o quanto você quiser sobre o seguro é um produto. Pessoal, revenda o seguro. Não é assim que funciona, galera. Você está assumindo um passivo judicial imenso por uma orientação mal dada. Desconstruir isso no mercado é uma tarefa muito difícil. Porque acontece, se eu for falar sobre produto, o que a gente oferta no mercado não existe nada que se assemelhe. Porque a gente construiu, dizem que quando a gente está no caminho, quando está difícil, que a gente está no caminho certo, né? Sim. E a gente tem visto que o mercado tem copiado as soluções que a gente elabora hoje em seguros para o mercado, só que endossam essa falsa segurança, essa ilusão de que o integrador cobrando acima ele só tem rentabilidade. Pelo contrário, não é assim que funciona. Na normativa 431, até eu convido o pessoal a nos chamar no direct ali no Instagram, @gbsegurosbrasil, a gente compartilha dessa normativa, onde ela diz que, Haroldo, você quer cobrar mais do que a seguradora está cobrando do teu cliente? Tudo bem, não tem problema. Isso não é proibido. O que é proibido é a maneira que está sendo orientado. Se você quiser cobrar um valor adicional em relação ao que é cobrado pela seguradora, o seu cliente obrigatoriamente tem que saber o custo real do seguro e a sua remuneração. E eu tenho que mostrar para o meu cliente na proposta, na apólice e no instrumento de cobrança. Tem que estar registrado. Tem que estar muito claro para o cliente. Então o que acontece? Aí a gente tem visto isso no mercado onde, mas o meu cliente não recebe a apólice com valor. Isso é uma normativa que a gente fala sobre declaração de seguro, que ela permite às seguradoras, dentro de um modelo de estipulação. O que é estipulação, pessoal, para ficar claro para vocês entenderem? É quando tudo que você vende lá de sistema fotovoltaico, entre o primeiro e o último dia do mês, você vai averbar, vai emitir a apólice no mês subsequente, a seguradora emite um boleto a favor, por exemplo, do Haroldo. Isso é estipulação. E ela faz, dentro dessa normativa, que você emitir certificados de apólice que têm a mesma validade do que a apólice, contudo ela não descreve o prêmio das coberturas.
E a orientação que o mercado recebe é tipo assim, use isso a seu favor, teu cliente não vai saber o quanto que cobra. E você vai ver situações que você entra num portal, é uma taxa, você entra no outro, é outra taxa. E aí a gente, é quase que um sentido assim de um alerta vermelho para o mercado, que qual é a transparência desse tipo de operação, que você tem valores diferentes, você não é orientado corretamente de qual é a exposição judicial que você tem, qual é o grau de parceria real em relação a isso. Então, pessoal, existem maneiras corretas a serem seguidas, maneiras que você precisa seguir para que você não se exponha judicialmente. E desconstruir isso no mercado é muito difícil, porque, como eu disse, o nosso produto ele é superior ao que o mercado traz, a gente traz um modelo de trabalho ímpar, só que o integrador entende que o meu produto é melhor e que eu forneço uma solução muito mais saudável para ele. E aí a pergunta que ele me faz, mas eu posso cobrar em cima? Como é que eu desconstruo isso? Então, isso nos preocupa muito, pessoal, é realmente em relação a isso. É essa relação de confiança entre cliente e corretor que está sendo banalizada e, cara, infelizmente, isso só vai cessar a partir do momento que o integrador tiver uma sanção gigantesca pelo órgão federal. Aí nós vamos ter que poder usar o cara como exemplo. Ô, Gustavo, desculpa só interromper. Eu hoje coloco em todos os sistemas, sempre coloquei, tem mais de 1.500 sistemas instalados, todos obrigatoriamente saem da Solution com um seguro colocado. Tem desde o seguro de risco de engenharia, seguro de responsabilidade civil, o All Risk, né, o lucro cessante, tem todos. E ainda antes disso, seguro de transporte dos equipamentos, seguro de vida dos colaboradores. Então, assim, a gente faz por quê? Porque se um dia der alguma zebra que ninguém quer que dê, eu não quero eu discutir com o meu cliente, eu quero que nós dois somemos esforços para falar com a seguradora, né? Olha, vamos somar esforços aqui, apresentar os documentos, as evidências, para estar adequado ao que a regra de ressarcimento, né? E eu acho que é isso que é a questão. Eu não tenho que me preocupar em vender o seu seguro. Esse é o seu papel, exatamente, né? Eu tenho que ser um provedor de solução e dentro da minha solução eu vou dar garantia. Então hoje a usina fotovoltaica, o que eu acho que é, falando em relação ao investimento, eu acho que é um dos mais seguros porque, primeiro, a usina tem, os equipamentos têm garantia de 25 anos, 30 anos dos painéis, 10, 12, 20 anos dos inversores, que são os elementos principais. Poxa vida, né? O que hoje tem, né? Uma televisão, qualquer coisa, o que hoje tem uma garantia dessa? Segundo, tem seguro. Se além de um problema que não seja do equipamento, for um problema externo, tem o seguro que dá cobertura. Pô, tem o sol, que é... Eu espero que ele nunca se apague, ou seja, ele sempre vai estar ali, até porque continue aí, né? Então, você tem na outra ponta uma demanda por energia que só cresce. Você tem uma conta de energia que só encarece, infelizmente para nós consumidores, mas que bom para nós investidores, né? Então, olha que cadeia favorável, né? O equipamento tem garantia, tem seguro, tem o sol, tem demanda, o preço só sobe. Poxa vida, né? Seguro é um benefício para toda a certo. cadeia. Agora não adianta eu querer economizar no meio do processo. Ou ganhar... seguro, não, para quem vai investir, isso eu falo para todo integrador ou até para cliente final. A gente tem que pensar assim, a rentabilidade ela é tão alta que se vai custar R$1.000 a mais ou a menos, isso não vai alterar. Não altera nada. Não altera em nada. Então assim, se o conector vai usar a marca A, B ou C, cara, põe o melhor. Porque se um dia der problema e eu precisar cessar a geração dessa usina, eu tô seguro. É 10 pau por mês, a menor, né? Uma usininha de 100k é R$10.000 por mês. Meu, nós estamos falando aí de 300 pau por dia. Né? Quanto custa o conector? 0,03. Agora uma pergunta, Gustavo. Mas eu posso pôr um valor em cima? Desde que você siga as regras, pode. Sim, então quer dizer, a regra é muito clara. Eu pus a mão na bola, é pênalti. A regra é clara, a regra é clara. Colocou lá, documentou, falou, o meu processo, o seguro custa 500, eu vou colocar 150 do meu serviço. Acabou. Põe lá, na pode sua margem. Você pode nomear como prestação de serviço, gestão e administração da pólice. Isso. Porque assim, o Haroldo fez um comentário muito bacana, que é ele e o cliente vão juntos construir uma solução. E qual que é o papel do corretor? Porque eu estou aqui para defender o interesse do Haroldo e do cliente dele. Sim. Então, fazendo esse trabalho em equipe, porque é um trabalho no mínimo a 6 mãos, que é o integrador executando aquele serviço bem feito, é o cliente entendendo também o valor e não só olhando o preço, porque infelizmente a gente tem muito cliente que só olha o quê? Preço. Cara, tu não vai andar de Ferrari pagando o valor de Fusca. E qualidade.
e preço são duas coisas que dificilmente você vai encontrar na mesma frase. Não se combinam. Posso te dizer que a GGB está quase no mesmo parágrafo, porque hoje a gente conseguiu um preço muito competitivo, um valor muito competitivo pelaquilo que a gente entrega e sempre prezando pela transparência, pela idoneidade. Porque, cara, o Haroldo comentou, 25 anos de garantia. Você acha que eu não quero atender o Haroldo? Tu acha que eu não quero te atender, Haroldo? 25 anos. Que você olhar e chegar assim, porra, Gustavo, toda vez que eu precisei, eu realmente tive todo o teu apoio técnico, teu embasamento. Porque a seguradora, galera, erra. Sim. A gente tem um caso recente. O pessoal estava excluindo fundação de uma estrutura de carport, alegando que fundações não faz parte do contexto de um sistema fotovoltaico no modelo de carport. A gente fez uma puta de uma carta de defesa, endossando. Aí a gente tem que pedir o apoio do parceiro, que é o engenheiro, para ele comprovar que, tecnicamente, dentro da arquitetura e da engenharia, fundações, quando tem aquela transferência do esforço mecânico do sistema do carport para o solo, ele automaticamente passa a ser parte da estrutura de fixação. E a gente reverteu um prejuízo de quase 300 mil reais. Sim. Só que o que? O meu cliente teve o entendimento de que eu estou aqui defendendo ele e que ele precisa me ajudar a ajudar ele. Sim. Então é um trabalho que existe muita coerência, a gente precisa se atentar a isso. Que a gente está hoje, existe uma necessidade latente de qualificação e de preparo do mercado. Porque daqui a pouco, a gente está vendo ali a normativa de Goiás agora, dos bombeiros, né? Quanto que isso impacta em relação à nossa rotina diária de realmente fazer o adequado com o protecional? Será que a gente vai esperar uma família, infelizmente, perder a vida porque o cara economizou num conector que custa 0,03%? Olha o impacto negativo que a gente tem no nosso mercado. E a minha empresa depende desse segmento. O Haroldo, acredito que a sua também tem essa importância. O William, com a empresa que fabrica isso, também tem essa... Então, é um elo muito frágil que a gente precisa proteger, que é essa questão de a gente estar trabalhando dentro das normativas, enfim, é um trabalho que a gente precisa aprimorar no nosso mercado, né? Você quer continuar tendo seu cliente por 25 anos, você quer continuar vendendo para ele por 25 anos, sim, e você quer, quando precisar, ter o teu parceiro aqui por 25 anos. Né? Eu também quero estar com a TV Solar 25 anos. Então, meus amigos, é isso, assim, é uma relação que o mercado todo ganha, a cadeia ganha quando você pensa corretamente o teu negócio, né? Então, não tem vender o almoço para comprar a janta e fazer... Não, vamos fazer o certo. O certo é o certo, e esse é o recado que a gente deu aqui hoje. Isso, boa. E vou agradecer aos meus amigos aqui por esse podcast aqui. Quer ficar bem informado? Abaixe o nosso aplicativo, segue lá o nosso canal solar.tv.br e fique com a gente nos próximos capítulos. É isso? É isso aí. Obrigado, pessoal, também pela oportunidade. Obrigado aí. Eu acho que é um prazer compartilhar conhecimento, né? E eu espero que isso possa aí mexer um pouco aí com cada um dos ouvintes para que a gente possa fazer uma rede pelo que é melhor. Eu acho que o bacana da nossa solução como fotovoltaica é que todo mundo ganha. Ganha quem compra porque economiza, ganha quem vende porque também realiza o seu trabalho, ganha o governo porque recebe imposto, ganha o meio ambiente porque é uma energia limpa. Poxa, isso eu acho que é o mais legal. Mercado saudável todos ganham. Um mercado onde você fica fazendo rolo aqui, rolo ali. Onde para um ganhar, outro tem que perder, tem alguma coisa errada. Você imagina toda vez que você reacionar ele, o cara não vai te atender. Ele vai olhar e falar, esse cara tá louco. Não vai ter seguro mais. Eu tenho que atender. É isso aí. Mas é isso aí. Obrigado hoje por mais esse podcast. Valeu. Espero vocês lá no estúdio da Solar TV também, tá ok? Combinado. Quer mandar alguma informação? Acompanhe lá o nosso fórum de discussão especialmente criado para vocês. Valeu! Valeu!